A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica na Paraíba, aqui em Várzea Nova, por trás do 16º RCMEC. Louvado seja o nome de Jesus. E nossos dias de culto são aos domingos, às quartas e às sextas-feiras, às 7h30 da noite. Louvado seja Deus. Aqui estou mais uma vez para trazer para todos vocês a santa e poderosa palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Então nós vamos aprender a palavra de Deus neste momento. Louvado seja Deus. Para nós adquirirmos conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu quero mandar a paz do Senhor para todos os nossos irmãos que estão assistindo esse vídeo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E você que estava procurando um outro vídeo para assistir e de repente parou nesse meu vídeo para assistir, louvado seja Deus, isto prova que você é de Deus, porque você deixar de ver outra coisa para ouvir a palavra de Deus, isso, repito, é uma prova que você é de Deus, porque Jesus Cristo disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu vou ler a palavra de Deus para vocês, no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 ao 22, a qual eu trago como título A Água e a Terra. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. A palavra de Deus diz assim, versículo 19 em diante. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a habitação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas são más, e a terra é estéril. Louvado seja Deus. E Eliseu disse: trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lhe trouxeram. Versículo 21. Então saiu ele ao manancial, louvado seja Deus, das águas, glória a Jesus, e deitou sal nela, e disse: assim diz o Senhor, sarei estas águas, não mais haverá nela morte nem esterilidade. E o 22 termina dizendo: imediatamente ficaram sadias aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Pois bem, aqui está uma palavra maravilhosa, louvado seja Deus, glória a Jesus, de um grande milagre que um homem de Deus chamado Eliseu realizou. Louvado seja o nome de Jesus. O versículo sagrado começa dizendo, versículo 19: e os homens da cidade disseram a Eliseu, glória a Jesus, os homens da cidade. Que cidade? Esta cidade era a cidade de Jericó, louvado seja Deus. Então os homens da cidade de Jericó, louvado seja Deus, disseram a Eliseu: meus amados e queridos irmãos, glória a Jesus, veja o que disseram a Eliseu: eis que é boa a habitação desta cidade, como o meu Senhor vê. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Eu li o versículo 19. Eu vou dar uma explicação aqui e depois passarei por 20, tá certo? Glória a Deus. E os homens da cidade disseram, glória a Deus, a Eliseu, os homens da cidade de Jericó. Jericó, meus amados irmãos, é uma palavra hebraica que quer dizer lugar de fragrância. Lugar de fragrância, né? Lugar de, louvado seja Deus, onde tem coisa cheirosa, louvado seja Deus.
lugar de fragrância. Aí diz o versículo sagrado. Glória a Deus. Versículo 19 que eu li, viu? Louvado seja Deus. Pois bem, Jericó, glória a Deus, antes, ela não se chamava toda a vida Jericó. Antes ela se chamava a Cidade das Palmeiras, antes de ser chamada Jericó. Isso está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 3. Ela era chamada a Cidade das Palmeiras. Glória a Jesus. E a cidade de Jericó, meus amados irmãos, ela foi amaldiçoada por Josué. Glória a Jesus. Está lá no capítulo 6 de Josué, no versículo 26. Louvado seja Deus, depois que, glória a Jesus, a cidade de Jericó foi derrubada, quando Josué rodeou ela 7 vezes, louvado seja Deus, e ela foi derrubada, então Josué jogou uma palavra de maldição sobre a cidade de Jericó. Qual foi a palavra de maldição que Josué jogou? Louvado seja Deus. Ele disse o seguinte, ele disse, maldito seja o homem que se levantar, louvado seja Deus, e reedificar a cidade de Jericó. Maldito é uma palavra de, quer dizer, maldiçoado, louvado seja Deus. Agora você veja, louvado seja Deus. Josué preveniu. Josué disse a maldição, louvado seja Deus, e continuou com a maldição. Glória a Deus. Ele preveniu quando fosse feito. Ele preveniu logo as pessoas para não construírem. É tanto que ele disse, maldito o homem que se levantar e reedificar Jericó. Glória a Jesus. Aí Josué preveniu eles, dizendo o que aconteceria. Aí Josué disse, louvado seja Deus, que quem fosse levantar a cidade de Jericó, reedificá-la, glória a Jesus, quando fosse feito o alicerce, louvado seja Deus, glória a Jesus, Josué disse, né? Louvado seja Deus, que quando fosse feito o alicerce, louvado seja Deus, morreria, louvado seja o nome de Jesus, o filho mais velho do construtor, louvado seja Deus. E quando a cidade já tivesse levantado, louvado seja Deus, e fossem colocar as portas, morreria o filho mais novo do construtor. Essa foi a maldição que Josué lançou, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aí você pode perguntar, mas pastor, e aí? Alguém se atreveu a reedificar a cidade? Ah, sim, louvado seja Deus. Com certeza, glória a Jesus. Glória a Deus. Aí, quem foi, pastor? Louvado seja Deus. Primeiramente, eu quero dizer a vocês que, glória a Jesus, Deus disse, na palavra dele, está escrito lá no Velho Testamento, eu, o Senhor, cumpro com a palavra do meu servo. Deus afirmou que cumpria o que o seu servo dissesse, falasse, determinasse. Louvado seja Deus. E Jesus disse lá em Mateus 21, louvado seja Deus, e tudo o que disser será feito. Você veja bem, tanto o Pai quanto o Filho. Está vendo? Louvado seja o nome de Jesus. Aí, como eu disse a vocês, aí você pode perguntar, mas pastor, e alguém teve a coragem, louvado seja Deus, de reedificar a cidade de Jericó? Teve. 500 anos depois que Josué jogou essa maldição, louvado seja Deus, 500 anos depois, glória a Jesus, a cidade de Jericó foi reedificada por um homem chamado Rieu, louvado seja Deus. E a maldição se cumpriu. Louvado seja Deus. Está escrito lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. A maldição se cumpriu. Glória a Deus. Aquele homem que reconstruiu a cidade de Jericó perdeu 2 filhos. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é boa a habitação desta cidade. Louvado seja Deus. Eis que é boa a habitação desta cidade. Glória a Jesus. Ou seja, essa cidade tem um ambiente agradável. As pessoas disseram a Eliseu,
Agora tem um porém. E qual é? É que as águas dessa cidade, da cidade de Jericó, são más e a terra é estéril. Dois problemas havia naquela cidade. Louvado seja Deus. As águas eram más, ou seja, eram péssimas. Louvado seja Deus. As águas eram más. Glória a Jesus. Eram péssimas, não prestavam. Louvado seja Deus. E qual era o outro problema? Glória a Jesus. Era que a terra era estéril. A terra era infértil. Louvado seja o nome de Jesus. E qual foi a atitude do homem de Deus? Glória a Jesus. Veja o que diz o versículo 20. Bendito seja o nome do Senhor. E Eliseu disse: trazei-me uma salva nova. Glória a Jesus. Olha a decisão do homem de Deus. Glória a Jesus. Ele não disse: então eu não posso fazer nada. Louvado seja Deus. As águas são más, não presta para nada. Glória a Jesus, são péssimas. E a terra é estéril, eu vou fazer o quê? Eu não tenho nada que fazer, não. Louvado seja Deus. Foi Deus que quis assim, não, nada disso. Glória a Jesus. Isso fica uma lição para mim e para você, para que quando nós enfrentarmos uma luta, um problema, quando nós nos depararmos com uma situação, não baixar a cabeça, não jogar a toalha, louvado seja Deus, não arrancar os cabelos da cabeça, não desesperar. Não, Senhor. Glória a Jesus. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse 5:10 que o Senhor Jesus nos fez para Deus reis e sacerdotes. E como reis, nós reinaremos nessa terra. Louvado seja Deus. Ou seja, nós dominaremos. Glória a Jesus. Então, Eliseu diz: trazei-me uma salva nova. Eliseu disse mais: trazei-me uma salva nova. Glória a Jesus. A palavra salva aqui não quer dizer que é aquele objeto que se colhe oferta nas igrejas. A salva que Eliseu estava dizendo aqui era um prato novo. Eliseu disse: tragam-me uma salva, quer dizer, um prato novo. Louvado seja o nome de Jesus. E ponde nela sal. Louvado seja Deus. E trouxeram o prato novo. Glória a Deus. Pois bem, Eliseu mandou trazer um prato novo, que ainda nunca tinha sido usado. Louvado seja o nome de Jesus. Um prato novo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Para que serve um prato? Para se colocar a comida e a pessoa se alimentar. E a pessoa desfrutar tanto do prato como da comida, louvado seja Deus. Um prato novo, glória a Deus, nos nossos dias, é o Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boas novas. A pessoa comer um prato novo é bom, né? Louvado seja Deus. Pois bem, glória a Jesus. Come uma comida boa, um prato novo, louvado seja Deus. Então, para os nossos dias é o Evangelho, que é boas novas. Quando você estiver passando diante de qualquer luta, diante de qualquer problema, louvado seja Deus, diante de qualquer dificuldade, você vá para o Evangelho, louvado seja Deus, que é boas novas, uma boa notícia, para você ver o que é que ele diz ao seu respeito, quem você é em Cristo, o que você possui, e aí você entra em ação. Louvado seja o nome de Jesus. E eles trouxeram. Agora interessante, Eliseu mandou trazer um prato novo e colocasse sal. Glória a Deus. As águas eram péssimas. Glória a Jesus. O homem de Deus vai e manda trazer um prato novo e coloca sal. Se fosse olhar o lado humano, a pessoa dizia: pronto, vai piorar tudo agora. Já estava ruim, já era péssimo, agora pronto. Agora foi que deu. Louvado seja Deus. Deus, ele tem várias maneiras de operar. O importante é que ele opera. Louvado seja o nome de Jesus.
Então Eliseu mandou trazer um prato novo e colocasse nele sal. Glória a Jesus. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: vós sois o sal da terra. Louvado seja Deus. Veja que as águas eram, louvado seja Deus, péssimas, eram más, glória a Jesus, e Eliseu mandou trazer um prato e colocar sal. Glórias a Deus. Então, glória a Jesus, o versículo sagrado diz que o homem de Deus foi em direção às águas jogar aquele sal. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo disse, como eu falei ainda agora, em Mateus 5,13, que nós somos o sal da terra. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O sal da terra. Ou seja, o sal para a humanidade. O sal, ele é, louvado seja Deus, a solução para a comida ficar temperada, para a comida ficar boa. Uma dona de casa pode botar o colorau, o vinagre, o alho, louvado seja Deus, o tempero, a tomate, a cebola, mas se não colocar o sal, a comida não está boa. Louvado seja o nome de Jesus. Então o sal é a solução para a comida ficar boa. E Jesus disse que nós, cristãos, somos o sal da terra, ou seja, somos o sal para a humanidade. Somos a solução para eles. Glória a Deus. Eles esperam alguma coisa boa de nós, da parte de Deus. Glória a Jesus. E não é à toa que o povo pede oração aos cristãos e pedem conselho, daí por diante. Louvado seja o nome de Jesus. E trouxeram o sal. Aí você veja, versículo 21. Então saiu ele ao manancial, louvado seja Deus, das águas, e deitou o sal nela. E disse, tá vendo? Depois que o homem de Deus recebeu o prato novo e o sal, louvado seja Deus, ele diz o versículo, ó, então saiu, louvado seja Deus, como eu já disse a vocês no início, havia dois problemas naquela cidade. Era as águas que eram más, péssimas, e a terra estéril. Eliseu ficou sabendo do problema, louvado seja Deus, e não fugiu do problema, não entregou os pontos, não. Glória a Deus. O versículo diz, então saiu ele. Saiu de onde ele estava, louvado seja Deus, e diz o versículo sagrado, saiu ele ao manancial das águas. A palavra manancial quer dizer fonte. Eliseu saiu de onde ele estava e foi em direção à fonte das águas. Louvado seja Deus, que eram más, que eram péssimas. Glória a Jesus. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela é água para nós. Está escrito lá em João, capítulo 4, versículo 14. Jesus disse para a samaritana, aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, qual era a água que ele ia dar? A palavra de Deus. Então a palavra de Deus é água. Então quando nós estivermos enfrentando um problema, uma dificuldade, uma doença, uma enfermidade, outra coisa, devemos agir com a palavra de Deus. É assim que deve ser. O homem de Deus pegou, se dirigiu ao manancial, nós devemos se dirigir à palavra de Deus, que é água, louvado seja Deus, e veja o que fez. E deitou sal nela. Deitou, quer dizer, colocou sal nas águas, no manancial de água. E disse, ou seja, declarou, e disse, assim diz o Senhor, sarei estas águas. Observe que ele falou no verbo presente. Louvado seja Deus. Sarei. Ele não disse, vou sarar. Vocês esperem, aguardem. Não, sarei estas águas. Cabia agora o povo da cidade de Jericó acreditarem. Sarei estas águas. Glória a Jesus. Não mais haverá nela morte nem esterilidade. Glória a Jesus. Como eu disse a vocês, água na Bíblia Sagrada simboliza a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, na autoridade do nome de Jesus, se resolve qualquer problema.
Louvado seja o nome do Senhor. Agora veja o que diz o versículo 22. Ele jogou, no versículo 21, ele jogou o sal nas águas, na fonte das águas, que não prestavam, louvado seja Deus, que eram péssimas, e na terra. Aí veja o que aconteceu. Imediatamente, na mesma hora, glória a Jesus. A palavra de Deus surte efeito na hora que a pessoa crê. Louvado seja Deus. Imediatamente ficaram sadias aquelas águas. Antes, as águas da cidade de Jericó, meus amados irmãos, elas não tinham proveito. Eram más. Eram péssimas. Não tinham proveito. Antes, as águas da cidade de Jericó, ela não prestava. Louvado a Deus. Antes, as águas da cidade de Jericó, ela não servia para o consumo. Antes, as águas da cidade de Jericó, meus amados irmãos, estava prejudicando as plantações. Não adiantava, louvado seja Deus, aguar com aquela água ali. As águas não serviam. Glória a Jesus. Aí você veja, quando o homem de Deus colocou o sal nas águas, diz o versículo sagrado, imediatamente, na mesma hora, louvado seja Deus, houve uma transformação, não da água para o vinho, né? Houve uma transformação. Aquelas águas, louvado seja Deus, aquelas águas que não tinham proveito, que não prestavam, louvado seja Deus, que não servia para o consumo, agora estava de primeira qualidade. Agora, os moradores da cidade de Jericó podiam se aproveitar daquela água, fazer o uso. Glória a Deus, podiam aguar as plantações, que agora ela estava de primeira qualidade. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Se você tem alguém na sua família, louvado seja Deus, que, glória a Jesus, é inútil, louvado seja Deus. Que é inútil, você já deve ter dito que essa pessoa é inútil, que não serve para nada, louvado seja Deus, que essa pessoa não presta, louvado seja Deus, que não sei por que essa pessoa nasceu, louvado seja o nome de Jesus. Se você fizer que nem Eliseu jogou o sal nas águas, louvado seja Deus. Se você der a palavra de Deus para essa pessoa, louvado seja Deus, não com ignorância, não com estupidez, mas com amor, louvado seja o nome de Jesus, com mansidão, com paciência, glória a Jesus, a palavra de Deus vai fazer efeito na vida dessa pessoa. E essa pessoa que você diz que não presta, que é inútil, louvado seja Deus, que não serve para nada, que não dá proveito, não tem futuro, aí você vai ver que vai se vir, louvado seja Deus, vai prestar, vai ter grande valor, glória a Jesus, e que vai ter futuro. Se você agir como o homem de Deus agiu, louvado seja Deus. Você pode dizer, mas pastor, mas eu já orei demais e até agora não aconteceu nada, louvado seja Deus. É porque você está vivendo pelo que você vê e pelo que você sente. A Bíblia Sagrada diz que o justo viverá da fé. Glória a Deus. Nós não devemos viver pelos nossos sentimentos, pelo que nós vemos, pelo que nós pegamos. Nós não somos descendentes de Tomé, que diz que só acreditava que Jesus tinha ressuscitado se visse ele e colocasse a mão onde foi feito o escravo. Nós somos filhos de Abraão, do nosso pai da fé. Nós somos filhos de Tomé. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então veja o que diz a palavra de Deus. Imediatamente ficaram sadias aquelas águas. Elas estavam doentes. Louvado seja Deus. Elas estavam com um problema. Glória a Jesus. Do mesmo jeito, se você tem alguém na família que está doente, louvado seja Deus, que não está servindo para nada, só vai em cima de uma cama, louvado seja Deus, que para você essa pessoa é inútil, lance a palavra de Deus, assim como Eliseu lançou o
sal nas águas, e as águas ficaram sadias, ó, versículo 22, imediatamente ficaram sadias as águas. Essa pessoa vai ficar sadia. Essa pessoa, louvado seja Deus, vai se levantar, vai glorificar a Deus e vai servir a Deus. Não desanime não, louvado seja o nome de Jesus. Imediatamente ficaram sadias aquelas águas, bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, meus amados irmãos, colocada em prática, como diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, sede, pois, praticante da palavra de Deus. O problema é que muitos cristãos são religiosos, são leitores da palavra de Deus, são ouvintes, mas não são praticantes. E até muitos pregadores também. Mas o segredo não é ser religioso, não é ser só um leitor da palavra de Deus, um estudante, um comentarista, um pastor. O importante é ser um praticante da palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus é colocada em prática, glória a Deus, ela tem o poder de livrar o homem de qualquer situação. Eliseu colocou o sal na água, louvado seja Deus, e mudou a situação da água. Do mesmo jeito, se nós colocarmos a palavra de Deus em prática, ela tem o poder para mudar qualquer situação. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja Deus para sempre. Ela tem o poder para mudar qualquer situação. Louvado seja o nome de Jesus. Para tirar, louvado seja Deus, alguém das mãos do diabo, louvado seja Deus. Para livrar da esterilidade. Para libertar a pessoa do pecado, louvado seja Deus. Para livrar da morte causada pelos vícios. E os vícios causam morte também, louvado seja Deus. Quando eu, você, nós colocarmos a palavra de Deus na vida de alguém, bendito seja o nome de Jesus. Aí, sabe o que acontece quando nós colocamos a palavra de Deus na vida de alguém? Aí o interior humano é purificado, louvado seja Deus, e limpo para produzir frutos. Assim como aquela água foi purificada, ela não prestava para nada, mas quando foi colocado o sal, louvado seja Deus, ela foi purificada e limpa, louvado seja Deus, para proveito, para o consumo. Louvado seja o nome de Jesus. Lá em Mateus, glória a Deus, a última palavra do versículo 22 diz assim, ó, glória a Deus, imediatamente ficaram sadias aquelas águas, até o dia de hoje, ou seja, até o dia que foi escrito essas palavras na Bíblia, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Eliseu era um servo de Deus. Glória a Jesus. Se você é um servo de Deus, um praticante da palavra, tudo que você disser será feito. Está escrito lá em Mateus 21, 21. Foi Jesus que disse. E ele nunca mentiu. Lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 2, diz, enredaste-te com as palavras da tua boca. Enredaste-te, quer dizer, ficaste preso. Então devemos ter cuidado para não falarmos negativo. Palavra de fracasso, de derrota, nem conosco, nem com alguém. Porque se nós falarmos, as nossas palavras vão nos prender ou vai prender alguém que nós estiver falando aquelas palavras. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Com as suas palavras, meus amados irmãos, você entregará a alguém, louvado seja Deus, o domínio da vida dessa pessoa, glória a Jesus, nas mãos de Deus, ou entregará o domínio da vida da sua família, glória a Jesus, nas mãos de Deus ou ao domínio do diabo. Depende de como eu e você iremos falar. Tá certo? Então fica aí essa mensagem. Que Deus abençoe a todos vocês. Glória a Deus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Pastor Givanildo Costa. Eu estou colocando mensagem 3 vezes por semana. Às segundas, às quartas e os sábados. Se ainda não compartilhou esse vídeo, compartilhe, divulgue com seus familiares, seus amigos. Louvado seja Deus. E deixe o like para o pastor. Tá certo? Muito obrigado pela vossa preciosa atenção. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.